estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Por que estamos vivos? Qual é o propósito da nossa vida? Eu quero te dizer que tudo que existe, ela começa com Deus. E que nós não somos o foco do universo. Por mais que o homem ache que é alguma coisa, na verdade, tudo se resume e tudo começa e tudo termina em Deus. E por onde você tem procurado o propósito da sua vida? O que tem norteado a sua vida? Qual tem sido a busca? Por onde você tem andado buscando o propósito da sua vida? Geralmente erramos quando nós mesmos fazemos a pergunta, e na maioria das vezes uma pergunta egocêntrica, ou seja, que começa no próprio homem como centro das vontades ou da vontade, como centro da pergunta, não é? Aonde eu quero chegar, qual é o propósito da minha vida, o que eu quero ser, o que eu quero fazer da minha vida, quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para meu futuro. Então, concentrar tudo em nós mesmos, concentrar a pergunta em mim mesmo, jamais desvendará o propósito correto da minha vida. A Bíblia nos ensina que a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. Deus nos criou e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. E somente em Deus poderemos descobrir a nossa identidade. Somente em Deus poderemos descobrir o nosso propósito, a nossa importância nesse tempo. Somente em Deus poderemos descobrir o nosso propósito. A palavra de Deus também nos faz uma indagação, ou a própria vida também nos faz uma indagação, e eu gostaria de te fazer uma segunda pergunta. Primeiro eu te perguntei por que, afinal de contas, por que você está aqui, por que eu estou aqui. A segunda pergunta é: o que dirige a sua vida? A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. Por mais que você não pense nisso, o seu próprio inconsciente, ele dirigirá a sua vida de alguma forma. A sua vida está sendo dirigida por algo. Muitos estão sendo dirigidos pelo materialismo, eu poderia dizer, pessoas que acham que o sentido da vida está em posses, em adquirir as coisas materiais. Eu poderia citar pessoas que são dirigidas pelo medo. Nesses dias em que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas dirigidas aí pelo medo, assombradas, com medo desse coronavírus, do coronavírus Covid-19. Pessoas que são movidas, dirigidas por seus temores e por causa de algumas experiências traumáticas que viveram no passado, e essas experiências os travam no presente. Pessoas que estacionaram, pessoas que tinham uma vida ativa, mas por medo do fracasso, que muitas vezes experimentou em alguma situação da vida, elas não conseguem produzir mais como produziam antes. O que dirige a sua vida? O materialismo, o medo? Muitas pessoas também são dirigidas pelo sentimento de culpa. Tem pessoas que cometem um pecado, falham em algum momento da vida e elas carregam aquela culpa, aquele remorso para toda a vida. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e escondendo a vergonha do seu pecado. Então a sua vida está sendo dirigida pela culpa. A lembrança do erro cometido insiste em dirigir a sua vida. Nós precisamos entender que muitas pessoas, por causa dessas coisas, vivem uma vida de sentimento de fracasso. Eu não sei se é o seu caso nesta manhã,
Eu não sei o que está dirigindo a sua vida, mas eu queria te dizer que a Bíblia nos ensina que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e as demais coisas o Senhor fará por nós. A nossa vida precisa ser dirigida por Deus, porque foi Deus que nos criou. Essa palavra, ela vem para que nós venhamos fazer uma reflexão de qual o nosso propósito de vida, porque estamos aqui, o que dirige a nossa vida. E eu gostaria de trazer para você também, nesta manhã, um conselho, que nós devemos, o conselho que eu tenho para você nessa manhã é que nós devemos enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Deus tem um ponto de vista, Deus tem algo, Deus tem um plano para a sua vida. A nossa vida não pode ser dirigida por nós mesmos, nós não podemos querer colocar os propósitos da nossa vida no nosso próprio eu, esquecendo-se de que Deus foi quem nos criou, e como Criador, Ele já nos criou com propósitos. Nós temos que enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Tiago 4,14, na parte B, ele faz uma pergunta. Ele diz, o que é não. Ele diz assim, que é a sua vida? Você já se perguntou o que é a sua vida? A palavra de Deus, ela diz que nossa vida é formada da forma como nós a enxergamos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se nós tivermos uma visão boa das coisas, e a visão boa ela não tem que ser centrada no materialismo, nas conquistas pessoais, humanas, no egocentrismo. A visão boa ela só existe se ela for focada no ponto de vista de Deus. Nós temos que focar a nossa visão no ponto de vida de Deus. Então sua vida é formada como você a enxerga, do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, a nossa vida sempre será positiva. Do ponto de vista de Deus, nós seremos sempre vencedores. Porque o Senhor, Ele quis e Ele traçou um plano de salvação para que nós viéssemos a vencer e não perder. Então, a Bíblia oferece duas metáforas que nos ensinam a visão de Deus. A primeira é que a vida é um teste. Nós temos que entender que nós estamos em teste constante. Se você analisar a história bíblica, você vai ver que os personagens bíblicos, os mais importantes, ou quase todos, eles passaram por testes. Nós devemos entender que os relatos históricos da Bíblia, de toda a Bíblia, elas falam sobre provações, tentações, refinar, testar. E esses termos eles ocorrem mais de 200 vezes na palavra de Deus. Então nós estamos vivendo um período de provação. A nossa vida é um teste na terra. Essa é uma visão de Deus. Estamos provisoriamente na terra, por um tempo determinado por Deus. Provérbios vai dizer lá que há um tempo determinado para todo propósito todo propósito de Deus debaixo dos céus. Há um tempo determinado, tempo de plantar, de se arrancar o que se plantou. E tempo para tudo há um propósito de Deus debaixo do sol. Então, nós temos, do ponto de vista bíblico, essas duas metáforas. A primeira é que a vida na terra é um teste. Nós estamos vivendo um teste. Você está passando por um teste. Você tem que vencer esse teste para chegar na glória. Nós não iremos vencer o mundo.
Nós iremos vencer no mundo. Essa terra, esse mundo está condenado a cada dia mais se degradar. Os governantes não irão eles não têm a solução para esse mundo. As coisas não vão melhorar nessa terra, infelizmente. Mas as coisas podem melhorar para mim. As coisas podem melhorar para você, para a sua família. Basta você buscar a Deus de todo o seu coração e colocar os seus propósitos na visão que Deus tem para a sua vida e não na visão da sua própria vontade, do seu egocentrismo. A Bíblia nos fala sobre um teste. Jacó passou por um teste. Ele demorou muitos anos para conseguir a sua esposa Raquel, a qual ele amava. A Bíblia nos fala que Adão e Eva foram reprovados no teste da obediência no Éden. A Bíblia nos fala que Davi fracassou várias vezes diante dos testes, diante das provações da vida. E a Bíblia também nos conta de muitos personagens bíblicos que conseguiram a aprovação de Deus diante das provações que eles estavam vivendo naquele tempo presente. Então a Bíblia nos mostra que há muita provação. Não é? A Bíblia, ela nos ensina que nós também seremos testados. Nós precisamos nos preparar para estes testes. Não é? O Senhor irá nos testar, o Senhor irá nos provar para nos aprovar. Nós precisamos, irmãos e irmãs, entender que a vida também, segundo uma metáfora bíblica, ela é um cargo de confiança. A nossa vida é um cargo de confiança oferecido por Deus. Você já exerceu algum cargo de confiança em alguma empresa? Onde o patrão chegou e disse assim: olha, é você que eu quero aqui, eu confio em você. Eu sei que você tem condição, eu sei que você tem potencial para cuidar da minha empresa. Alguém já te falou isso em algum momento da vida? Alguém já chegou e disse assim: olha, eu só confio em você para cuidar do meu filho ou da minha filha pequena. Eu vou no mercado, mas eu confio, eu vou deixar ele aqui na sua casa. Alguém já chegou para você e disse assim: olha, eu já vi muitas pessoas dizerem assim, ó, eu só confio em fulano para dirigir meu carro, porque ele é um motorista muito bom. Então, a vida, ela é um cargo de confiança dado por Deus. Quando você nasceu, Deus confiou a vida a você. Deus, ele apostou, entre aspas, as suas fichas em você. Deus, ele percebeu que você tinha potencial para organizar bem aquilo que ele lhe deu, o dom da vida. Então nós somos administradores de tudo que Deus nos confiou. Nós não temos nada, não possuímos de fato nada de nós mesmos ou para nós mesmos. Tudo vem de Deus. Se olharmos para o início da história, o pai da humanidade, Adão, nós vamos ver que Deus colocou sobre ele a responsabilidade sobre tudo que foi criado. Deus deu o domínio a Adão sobre a criação. Se você analisar até hoje, esse princípio ainda é observado e mantido. Um elefante com não sei quantas toneladas, o homem consegue dominá-lo, domá-lo. Um leão feroz é colocado num circo, numa jaula, e um homem consegue domá-lo e com o tempo dominá-lo, né? O homem, ele consegue dominar quase tudo na natureza. Ele manipula as árvores, ele faz enxerto, ele cria dentro no mesmo pé de planta 2 tipos de frutas. Ele consegue mudar o curso de um rio, constrói barragens. Deus deu uma possibilidade e uma capacidade imensa ao homem de dominar sobre a sua criação, não é? Tem pessoas que conseguem, através da ciência, já conseguem fazer chover em alguns lugares. Tem pessoas que conseguem fazer coisas
captar luz do sol, energia solar e tanta coisa. A ciência consegue reverter uma coisa em outra, mudar. E assim nós percebemos que há um domínio do homem sobre a criação de Deus. Deus deu essa permissão, Deus deu esse entendimento, essa sabedoria ao homem. Então, o homem, na verdade, ele domina sobre tudo, mas nada de fato pertence a ele. Nós somos mordomos de Deus. Nós somos mordomos da nossa vida. Temos que ter uma boa mordomia. O mordomo é aquele que cuida, é aquele que tem a plena confiança na casa, é aquele que toma as decisões para melhor servir a família daquele lá, aquele patrão, aquela patroa. E nós somos mordomos de Deus, nós temos uma vida para cuidar. Deus nos deu a mordomia sobre a família, Deus nos deu a mordomia sobre o nosso trabalho, Deus nos deu a mordomia sobre o nosso caráter, Deus nos deu a mordomia sobre o que falamos. De tudo isso teremos que prestar contas a Deus. Então, para concluir, nós temos que entender que, visto que Deus nos criou, que nossos propósitos estão nos planos de Deus e que somos mordomos do Criador. Devemos manter uma vida de submissão, obediência, gratidão, satisfação acima de tudo. Nós temos que ser gratos a Deus e vivermos satisfeitos com o que Deus nos deu. Há pessoas que ainda dizem assim: eu não sei para que eu vim no mundo, eu não sei o que eu quero, até agora eu não me encontrei ainda na sociedade, não me encontrei ainda na minha vida profissional, não me encontrei ainda na minha vida amorosa. Meu amado, encontre-se com Deus e você encontrará o propósito correto para a sua vida. Descubra Deus, ache Deus, Ele não está distante, o Senhor está perto. Entre em contato, em oração, leitura da palavra, busque a conhecer a Deus. Lá no Velho Testamento, houve um certo momento em que o Senhor, Ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aquele conhecimento que estava matando o povo era em todos os sentidos. O homem tem que buscar o conhecimento, mas principalmente o conhecimento teológico, né? O conhecimento de Deus. Nós temos que estar satisfeitos conosco. Nós temos que agradecer a Deus, porque é dele os propósitos. Nós temos que seguir os propósitos dele para podermos nos completar, para poder nos preencher. Nós só iremos preencher o vazio que temos dentro de nós quando encontrarmos em Deus o propósito para a nossa vida. Em você mesmo você não vai encontrar esse propósito. Em você mesmo você não vai conseguir se preencher. Você não vai conseguir se satisfazer. Mas em Cristo você vai estar satisfeito quando você descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Muita gente pode estar pensando: pastor, isso é muito complicado. Não, meu amado, não é complicado não. Porque o Criador, ele tem um manual da criação. Nós somos criaturas, fomos criados por Deus. É Deus que sabe como nós funcionamos. Nós não sabemos bem como nós funcionamos, mas Deus sabe. É Ele que sabe consertar os nossos defeitos, as nossas falhas. É Ele que sabe nos nortear. É Ele que é o caminho que nós devemos seguir, e não o nosso próprio ego ou o egocentrismo. Ou seja, o homem não pode ser o centro. Quem tem que ser o centro da nossa vida é Deus, e não o nosso próprio id. A gente fala ego, mas no caso é id, que é a nossa vontade, que muitas vezes quer superar tudo, que quer estar acima de tudo. E acima de tudo nós devemos adorá-lo como nosso Criador. Nós devemos adorar a Deus porque Ele é o nosso Criador.
Não há quem possa fugir, escapar das mãos do Criador. Ele nos criou, Ele nos sustenta, mantém-nos vivos, respirando, fazendo funcionar o nosso organismo complexo, que o homem não conseguiu ainda decifrar tudo que acontece na funcionalidade do nosso organismo. Deus continua mantendo todas as coisas que Ele criou, e nós somos criaturas de Deus. Nós não estamos no centro, quem está no centro é Deus. Nós temos que nos conscientizar disso e glorificar a Deus. Eu tenho o hábito de dizer glória a Deus em tudo. Eu vou comer, eu vou me alimentar, vou fazer a refeição, quando eu termino de me alimentar, eu digo glória a Deus, o Senhor me alimentou. Eu durmo, quando eu acordo, eu digo assim, glória a Deus, o Senhor me deu uma boa noite de sono. Eu vou para o meu trabalho, eu digo, oh, glória a Deus, o Senhor me deu um trabalho. Eu tenho 20 anos que sou concursado. E eu, todos os dias que eu entro no meu trabalho, eu lembro, eu digo, o Senhor me deu esse trabalho, porque eu vejo tantas pessoas desempregadas. Eu vejo tantas pessoas pedindo oração para conseguir um emprego. Nós temos que ser gratos, adorar a Deus. Eu olho para os meus filhos e digo, glória a Deus, como eu tenho filhos lindos. Eu tenho filhos, a minha filha mais velha tem 21 anos, nunca esteve internada no hospital. Eu tenho outro filho de 9 anos, nunca foi no hospital para ser internado. Eu tenho uma filha de 17 anos, nunca passei uma noite no hospital com os meus filhos, porque o Senhor tem guardado a minha casa. Eu vejo assim, eu trabalho há 20 anos de motorista de ambulância também, além de pastor. Nunca bati, nunca virei, e lembro-me que uma vez sozinha, durante 20 anos, estourou um pneu e eu não tive nada. E de lá para cá, nenhum pneu do carro secou. Nada tem me acontecido, Deus tem guardado a minha vida. Os propósitos da minha vida têm estado nas mãos de Deus. Eu tenho buscado em Deus. Deus, o que é que o Senhor quer para mim? Isso me traz um conforto. Isso me traz uma tranquilidade. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu não tenho condição de cuidar de mim mesmo, mas o Senhor tem. Se você tem vivido uma vida vazia, uma vida sem sentido, procure em Deus, meu amado, minha amada. Eu não sou a pessoa mais feliz do mundo, mas eu sou uma pessoa completa. Eu não sou uma pessoa vazia. A felicidade completa, ela vai estar na glória. Eu ainda vivo num corpo corruptível, sujeito ao pecado, e eu estou aguardando em Cristo a incorruptibilidade. No dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vai transformar o meu corpo corrupto num corpo incorruptível. Nesse dia a minha alegria vai ser completa. Nesse dia a minha felicidade vai ser eterna. Porque o pior fardo da vida do homem é a corrupção. É saber que nós estamos vivendo num templo corruptível no caso, né? E o Senhor irá transformar esse templo, esse corpo, num corpo incorruptível, perfeito. Eu estou aguardando esse dia. Isso é um propósito de Deus para a minha vida. Isso me conforta, isso me alegra, isso me faz mais feliz, isso me faz viver com mais vontade de viver, com mais intensidade, mais felicidade. Que você possa encontrar os propósitos da sua vida em Cristo. Não procure em si mesmo, porque você não vai encontrar. Não procure nas coisas materiais, porque você não vai encontrar. Não procure nos seus próprios sonhos, projetos de vida, que você não vai encontrar. Essas coisas, elas trazem momentos muito pequenos. Você passa 5 anos se estudando numa faculdade. No dia que você recebe aquele diploma, você sente aquela alegria explosiva, mas no outro dia está ali só um papel, só um diploma.
e a vida tem que recomeçar de novo. Então, alegria completa só em Cristo. Felicidade completa só em Cristo. Propósito perfeito só em Deus. Eu quero encerrar nessa manhã, essa live, orando pela minha e pela sua vida. Eu quero pedir a você também que se inscreva lá no meu canal do YouTube, tem alguns vídeos lá muito interessantes. Tá lá, Pastor Ricardo Bastos. Se inscreva lá. Eu vou deixar o link aqui depois no final do vídeo. Se inscreva e curta e assista algumas mensagens que eu tenho deixado lá. Vamos orar ao Senhor. Quero agradecer aí a José Pacheco Oliveira, Catiane Dourado, que nos assiste, Lucimeire Martins, Cirlane Baraúna, que Deus abençoe. Tem muitas outras pessoas que entraram, eu não poderia parar a mensagem para dizer o nome. Eu quero agradecer Marivaldo Novaes, que relatou ontem para mim que sempre assiste as lives aqui também, que diz que gosta muito da mensagem. Quero pedir a oração dos irmãos pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, que é muito simples, mas de grande valor para com Deus. Eu pastoreio a Igreja Batista Renovada. Quero pedir a Deus que esteja protegendo a sua vida desse Covid-19, viu? Creia em Deus, siga as instruções, os cuidados que os profissionais de saúde lhe dão. Isso é sábio, é ser inteligente, a gente se desviar do mal. A palavra nos ensina a nos desviar do mal. Então, se alguém diz assim, lave as mãos, use máscara, faça isso. Isso é sabedoria. Não tente ao Senhor teu Deus, pensando, eu não pego, eu estou imune, isso é coisa de televisão. Lógico, a televisão exagera um pouquinho, mas obedeça o Ministério da Saúde, o secretário da sua cidade, né? As pessoas que entendem de saúde. Se proteja, cuidado, deixa passar esse mal. Quando passar, aí você vai ter a sua liberdade de volta, tá bom? Então eu quero orar a Deus para que Deus abençoe. Quero também lhe aconselhar, não poderia sair daqui sem lhe aconselhar, meu amado. Não pare de cultuar Deus. Faça o seu culto na sua casa. O culto, a liturgia é muito simples. 3 coisinhas, oração, louvor e palavra. Você faz uma oração, canta louvores e lê a Bíblia. Isso é culto. Na oração você agradece a Deus por tudo. Não deixe de fazer o seu culto na sua casa. Seja crente, fora do templo. Esse é o momento em que nós devemos aprender a cuidar de nós mesmos. Nós precisamos ser sacerdotes da nossa casa, de nós mesmos. O reino de Cristo, ele é um reino de sacerdotes. Ele é um sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real de Cristo. Amém? Quero mandar aquele abraço a Helenildo Silva, que entrou aí também, Valéria Santos, que Deus abençoe, minha irmãzinha lá de Itaberaba. Ore por nós, irmãzinha. Nós gostamos muito da irmã, estamos com saudades. Bom, vamos orar, agradecendo a Deus, encerrando essa live por hoje. À noite estarei aqui, se o Senhor nos permitir novamente, trazendo a continuação dessa palavra, uma vida com propósitos. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos nesse momento por todos que estão me assistindo nesta escola bíblica dominical, nessa live, ó Deus, de adoração, de culto ao Senhor. Que o Senhor visite os lares, nos proteja de todo mal e nos abençoe com teu Espírito Santo a continuar sendo discípulos do Senhor em todo o tempo. Ó Deus, entregamos a Ti esse domingo, esse dia que o Senhor fez. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.